Olá, pessoal. Nessa sequência de aulas, eu pretendo apresentar os postulados da mecânica quântica, principalmente baseados no que está apresentado nesse livro aqui do Sakurai, que tem uma versão em português também, tem outras edições, essa aqui é a edição revisada. E com esse formalismo matemático, você pode não só resolver problemas de mecânica quântica, como entender um pouquinho mais vários aspectos inclusive computacionais, quando você vai resolver problemas em espaços vetoriais. Então, os postulados da mecânica quântica, pretendo apresentá-los de forma bastante direta. O primeiro deles é o do espaço de Hilbert. Tá? O primeiro postulado da mecânica quântica, ele pressupõe que o postulado é isso aqui, tá? Todo sistema físico será caracterizado por um vetor psi, é denotado dessa maneira aqui, tá? Tem uma barrinha aqui, o estado que você quer e esse símbolo de maior aqui. Tá? Isso aqui denota um vetor, é uma notação que a gente já vai discutir. Então, todo sistema físico ele vai ser representado por um vetor. Notem a diferença crucial da mecânica clássica. Na mecânica clássica, o seu sistema físico ele vai ser descrito, sei lá, pela posição em função do tempo, pela velocidade em função do tempo, pela energia, por outras grandezas que são observáveis diretamente. Aqui você tem um espaço ou uma arena subjacente que é esse espaço de Hilbert, onde eu vou caracterizar o sistema físico por um vetor. É um vetor complexo, porque esse espaço é um espaço vetorial complexo. Ele tem dimensão n, e essa dimensionalidade do seu sistema, do seu espaço vetorial, ela pode ser discreta, porém infinita, pode ser discreta, porém infinita, ou pode ser contínua, que aí naturalmente é a dimensionalidade infinita mesmo. E sempre o espaço de Hilbert ele é dotado de um produto interno, ou seja, de um produto escalar. Isso é o que define ele. É um chamado assim espaço vetorial complexo normado, ou seja, cujos vetores admitem uma norma definida por um certo tipo de produto escalar. Quem é a dimensionalidade do sistema? Ou da onde que eu sei qual é a dimensionalidade do sistema? A dimensionalidade do espaço de Hilbert em questão corresponde ao número de estados acessíveis ao sistema. Ou de estados quânticos acessíveis ao sistema. Então, por exemplo, se você estiver caracterizando o seu sistema físico por um vetor de estado que representa uma posição no espaço, as posições em uma linha reta são infinitos pontos naquela reta. Então você tem um espaço de dimensionalidade infinita e contínua. Tá? Mas se você estiver caracterizando, por exemplo, o seu sistema como sendo o spin do elétron, que só admite duas possibilidades, up ou down, você vai ter um espaço de dimensionalidade 2. E, eventualmente, se você precisa caracterizar a partícula por posição e spin, aí você vai ter um produto de espaços de Hilbert, um de dimensionalidade infinita com outro de dimensionalidade 2. Mas, grosso modo, o seu sistema físico ele é descrito por um vetor nesse espaço. Fato importante aqui é a notação que foi introduzida por Dirac, e ela simplifica muita coisa. Então, vou apresentar em linhas gerais essa notação, tá? Chamada notação de Dirac. Dos chamados Brás e Cats. Então, você tem dois espaços. Um espaço é o espaço dos Cats. E esses aqui são vetores coluna, obviamente complexos, com dimensão n, que é a dimensão do espaço de Hilbert considerado. Existe
o espaço dual, que é o espaço dos brás, então é o espaço dual, que corresponde, portanto, a vetores linha, de dimensão n. Um vetor, um ket, digamos, vamos chamá-lo de psi, da forma vetor coluna, ele é constituído de uma quantidade, n linhas por uma coluna, ou seja, ele é um vetor coluna, então ele é n linhas por uma coluna, onde você vai ter em cada posição um número complexo. Então é um vetor complexo. Um vetor denotado por isso aqui é um vetor coluna. O Bra, se você quiser o Bra desse psi, você vai tomar uma quantidade chamada transposta conjugada. Tá? Notação com essa, parece uma cruz aqui, mas originalmente era uma espadinha e isso tem o nome de dagger. Tá? Então o dagger aqui denota transposição complexa. Eu vou colocar aqui, dagger é o transposto conjugado. Certo? Esse vai ser denotado, o transposto conjugado daquele vai ser denotado por essa forma aqui, ou seja, o símbolo de maior menor agora está colocado dessa maneira aqui. Ó. Então veja, isso aqui denota vetor coluna. Isso aqui, dessa maneira, denota vetor linha. Então esse vetor linha vai ser igual. Se eu pegar esse vetor aqui, primeiro eu tenho que transformar ele numa linha, então eu vou ter psi1, psi2, pontinhos, o jésimo dos psis, psi-n. Só que, além de transpor, eu tenho que tomar a conjugação complexa de cada um dos números. Só lembrando, né, a operação de conjugação complexa é aquela que transforma a unidade imaginária em menos ela. Então, ou, se você pensar em colocar o número na forma módulo e fase, é aquele que inverte o sinal da fase. Essencialmente, com essas duas quantidades aqui, um Bra e um ket, eu posso fazer operações vetoriais, sejam elas produto interno, que converte o produto entre dois vetores em um escalar, ou produto exterior, que promove o produto de dois vetores em uma matriz. E a gente vai tratar exatamente disso aqui agora. Tá? Mas então, lembrem bem, essa notação aqui é muito clara, muito cristalina. Eu tenho um ket, que é um vetor coluna, e um bra, que é um vetor linha, que se você tiver um ket, um bra associado, está no espaço dual, é simplesmente dado pela transposição complexa. Tá? Então, esse dagger aqui, lembre bem, é transposto conjugado na notação. Tá? Muito simples, não tem nada de extraordinário aqui. E o que você pode fazer com essa notação é simplesmente um produto interno, e esse é o produto interno nos espaços de Hilbert, ou produto escalar. O produto interno pega dois vetores e transforma em um escalar. Então, esse produto no espaço de Hilbert, tá? Claro que aqui eu estou preocupado com fazer essas contas num espaço de Hilbert, será simplesmente dado pelo seguinte. Tá? Um escalar complexo, via de regra, é igual ao produto entre um vetor linha, ponto, um vetor coluna. Produto ponto, ou seja, eu pego componente a componente e multiplico eles, ou seja, sobre J indo de 1 até o enésimo, que é a dimensionalidade do espaço de Hilbert, eu vou pegar
Lembrando, né, que dentro desse cara aqui tem o φ jésimo complexo conjugado e vou multiplicar ele pelo psi jésimo, porque esse cara é a forma coluna, esse aqui é a forma linha. Então, se você quiser, você pode escrever isso aqui claramente assim, ó, φ1 complexo conjugado, φ2 complexo conjugado, até o enésimo complexo conjugado, produto ponto com psi1, psi2, até o psi-n. Ou seja, como é que faço o produto entre um vetor linha e um vetor coluna? É o primeiro vezes o primeiro, φ1 complexo conjugado psi1, mais φ2 complexo conjugado psi2, mais pontinhos φn complexo conjugado psi-n, que é simplesmente o somatório de todos os produtos φ vezes psi. Isso eu estou colocando dessa maneira porque eu estou admitindo que o vetor φ ket seria um vetor φ1, φ2 até o φ enésimo e naturalmente que a hora que eu faço a transposição complexa, ou seja, o transposto conjugado, eu vou ter φ1 complexo, φ2 complexo até o enésimo. E notem que isso aqui seria o quê? Uma linha por n colunas, e isso aqui é n linhas por uma coluna. As matrizes, quando eu multiplico, elas têm que ter os índices internos iguais e o resultado é o índice externo. Isso aqui é uma quantidade escalar complexa, porque eu estou multiplicando números complexos, ok? Então, isso é o produto escalar dentro do espaço de Hilbert. Acontece que a notação de Dirac ela é tão enxuta que barra, ponto, barra, para denotar produto interno, eu não escrevo mais assim. Eu simplesmente vou escrever isso aqui assim, ó. Φ barra psi, ok? Isso aqui denota então o produto interno. Eu estou fazendo o produto entre um vetor coluna e um vetor linha, ou seja, vetor coluna, vetor linha, e que vai me propiciar um número. Você não precisa de muito esforço para mostrar o seguinte, tá? Se você fizer o produto na ordem contrária, você vai encontrar o complexo conjugado do produto nessa ordem que eu apresentei aqui. Não é muito difícil, você vai ter aqui complexo conjugado dos psis, e aqui você vai ter os φs. Naturalmente, você vai ter produtos do tipo φ, jésimo, psi, complexo conjugado jésimo, se você fizer na ordem contrária. Então, o produto escalar no espaço de Hilbert, ele depende da ordem de quem que você considerou o Bra e quem considerou o Ket, ou seja, quem é o vetor linha e quem é o vetor coluna. Se você inverter a ordem do produto, simplesmente você vai ter uma conjugação complexa, ou seja, o produto de psi sobre φ é o complexo conjugado de psi sobre φ na ordem trocada, né? Então, isso é muito importante que seja percebido. Tá? O espaço de Hilbert é um espaço complexo, então eu preciso tomar esse cuidado na hora de fazer produto interno. Mas é a mesma coisa que você faz com qualquer vetor no R3, por exemplo. A parte o fato de que você tem que considerar que agora a dimensionalidade é n e que agora o seu espaço de Hilbert é complexo. Então você tem que tomar cuidado com a notação. Tá? Isso aqui é vetor linha, que é o complexo conjugado de um vetor coluna, e esse cara é um vetor coluna. O produto, repito, na ordem trocada te dá o complexo conjugado do número. Só lembrando, né, se você tiver matrizes não, números complexos, digamos assim, um número complexo A1 vezes um número complexo A2, e você toma o complexo conjugado disso, você vai ter, na verdade, o A1 complexo conjugado vezes o A2 complexo conjugado. Né? Por isso que. E outra coisa, né? O complexo conjugado do complexo conjugado é simplesmente o número original. Isso aqui vem da álgebra básica, a gente não precisa repetir. Mas tem algumas propriedades interessantes de matrizes. Se você tiver em dúvida, você pode conferir. Que é, por exemplo, se você multiplicar uma matriz por outra matriz, suponha que eu tenha duas matrizes A e B, e eu tomo o transposto conjugado desse produto, eu faço o primeiro produto, depois eu tomo o transposto conjugado, isso é a mesma coisa que você fazer o produto dos transpostos na ordem contrária. Tá?
Então, isso aqui, veja só, esse produto que é o complexo conjugado aqui, seria o equivalente a tomar o transposto conjugado. Tá? Mas no caso de um número escalar, o transposto conjugado é só a conjugação complexa. Então, veja só, se você tomasse o transposto conjugado disso aqui, olha, o transposto conjugado disso aqui, primeiro que você teria o produto dos transpostos. O transposto do psi é o bra. O transposto do φ é o ket. Porque aqui esse φ era um bra. Então você vai ter psi vezes φ. Mas isso aqui, como ele é um escalar, é o próprio complexo conjugado do número anterior. Ok? Bom, dito isso, é bom a gente fazer alguns exemplos. Talvez antes seja melhor definir o produto tensorial nesse espaço de Hilbert. Só um detalhe importante é o seguinte, tá? Norma de um vetor. No espaço de Hilbert. Veja só, isso aqui é mera álgebra. Eu não estou nem falando nada de mecânica quântica. A mecânica quântica se utiliza desses espaços. Mas esses espaços são definições matemáticas. É um espaço vetorial complexo de dimensão n dotado de um produto interno definido daquela maneira. Então, se eu quiser a norma de um vetor, o que eu vou fazer? Eu vou projetar o vetor sobre ele mesmo. Por exemplo, psi sobre psi. Que é que eu vou ter o somatório dos psi-j complexo conjugados vezes os psi-j sobre todos os j. Isso aqui é o somatório dos módulos ao quadrado. Se você lembrar bem, um número complexo vezes ele mesmo te dá o módulo ao quadrado. Esse número é positivo definido. Então, isso aqui é maior do que zero. É um número real positivo. Ou seja, no espaço de Hilbert, o produto escalar de um vetor com ele mesmo te dá um número real positivo. Isso é necessário em um espaço normado, tá? Que é o que nós estamos tratando aqui. Existem certas situações, em certas teorias, em que você usa espaços com métrica não definida, mas nesse caso aqui, nós estamos dizendo que o produto de um vetor coluna com ele mesmo na forma linha complexa conjugada vai te dar isso aqui, é maior que zero. Tá? Na mecânica quântica existe uma imposição adicional. Tá? Na mecânica quântica, esses produtos de um vetor com ele mesmo têm que ser iguais a 1. E a gente já vai mencionar por que disso. Tá? Mas na mecânica quântica, isso aqui é a chamada normalização do estado. Tá? E a interpretação antecipando, dado o estado, qual a probabilidade de achar ele mesmo? O produto interno vai estar associado a probabilidades. Na verdade, é um módulo ao quadrado, mas como o módulo ao quadrado tem que dar 1, o próprio produto tem que dar 1, no caso de você projetar um vetor sobre ele mesmo. Tá? Então, na mecânica quântica, eu estou interessado somente na direção dos vetores psi, porque sempre eu vou normalizá-los para 1. Então, são as direções do espaço de Hilbert, a rigor, que interessam na interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, certo? Em interpretações outras exóticas, até poderia ser outros tipos de normas associadas, eu desconheço, mas talvez existam. Mas na interpretação tradicional, que é a interpretação de Copenhagen, o produto escalar entre um vetor e ele mesmo, ou seja, do estado físico projetado sobre ele mesmo, tem que dar 1, ou seja, é uma questão de normalização do estado. Bom, dito isso, eu posso definir agora uma quantidade chamada produto externo, produto exterior ou produto tensorial. O que eu posso fazer com dois vetores? Posso multiplicar na ordem contrária. Ao invés de fazer um produto escalar, eu multiplico assim, digamos. Dessa maneira que está aqui.
que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um vetor coluna, φ1, φ2, até o φ enésimo, estou multiplicando por um vetor linha, que é o complexo conjugado dos números que tem no vetor coluna do psi, ou seja, psi1 complexo, psi2 complexo, até o psi-n complexo. Note, esse cara aqui é n linhas por uma coluna, esse aqui é uma linha por n colunas. Os índices internos têm que ser de mesma dimensionalidade, são 1, e o resultado é o que? Dimensão externa será dada pelos índices de fora, ou seja, é uma matriz n por n. Então, num espaço de Hilbert, eu posso fazer esse produto tensorial. Nota que não é muito complicado de você perceber que, como é que a gente multiplica a matriz? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, depois outra linha vezes coluna, outra linha, e assim vai. Então aqui nós vamos ter o que? Primeira linha vezes primeira coluna, eu vou ter o elemento 1, 1 da matriz, só que cada linha e cada coluna aqui, curiosamente, é composta por um único elemento. Então não tem que fazer vários elementos vezes vários elementos, daí outra, vários elementos vezes vários elementos. Aqui eu tenho sempre um elemento de um lado e um do outro, uma linha vezes uma coluna. Então, linha 1, coluna 1 vai me dar o elemento 1. Linha 1, coluna 2 vai me dar o elemento linha 1, coluna 2 da matriz resultante, e é simplesmente o produto desse cara com o elemento da coluna do outro. Agora eu posso continuar até o final, eu vou ter lá φ1, φn complexo conjugado, φ2, φ1 complexo, φ2, φ2 complexo, φ2, φn complexo, até que você chegue no final, φn, φ1 complexo, pontinhos, φn, φn complexo conjugado. Então, o produto nessa forma aqui, que é chamado produto tensorial, vai produzir uma matriz de dimensionalidade n por n, onde n é a dimensionalidade do espaço de Hilbert. Eventualmente, se a dimensão n tender para infinito, você vai ter infinitos números aqui, essa matriz vai ficar infinitamente grande, de dimensionalidade infinita, eventualmente. Tá? Mas isso aqui é bem definido também dentro do espaço de Hilbert. Então, todo estado físico é dado por um vetor complexo no espaço de Hilbert que tem um espaço dual associado, ou seja, o estado físico é dado por um ket, que alternativamente poderia ser dado por um bra dual, transposto conjugado àquele número. Ok? Bom, alguns exemplos. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, digamos que eu vou ter um estado psi1, ou vou chamar esse estado de 1, igual 1 e unidade imaginária. Como eu quero ele normalizado, eu vou já dividir pela raiz quadrada de 2. Se você tem um conjunto de números complexos e você quer que a norma do vetor seja 1, você não sabe se a norma é 1, basta você dividir pela raiz quadrada da soma dos quadrados e aí você normaliza o número. Então aqui, veja só, digamos que eu tivesse dado 1 e i, unidade imaginária, eu quisesse normalizar isso, simplesmente eu dividiria por raiz quadrada de 1 em módulo ao quadrado mais módulo de i ao quadrado. Módulo de i é 1, ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2, raiz de 2 está aqui. Um outro desses vetores, eu vou definir assim, 1 sobre raiz de 2, 1 e menos i. Okay? Então vejam só, eu defini dois vetores, supondo que esse espaço de Hilbert é de dimensionalidade 2, para ficar fácil a análise aqui. Eu vou fazer então, por exemplo, o produto do 1 com ele mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente pegar esse vetor aqui, transformar ele em linha, tomar o complexo conjugado dele. Então, 1 complexo conjugado é 1, i complexo conjugado é menos i. Naturalmente que ele está dividido pela raiz de 2, tá? Porque esse número é um número real puro. Vezes ele coluna, né? Ou seja, 1 sobre raiz de 2, ele coluna, 1i. Como é que eu faço esse produto?
1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 dá um fator meio aqui na frente. E eu vou ter, então, primeira linha vezes primeira coluna, vai me dar só isso. Eu vou ter 1 menos i vezes mais i menos i quadrado. I quadrado é menos 1, com esse menos fica mais. A soma dessas duas coisas aqui dá 2. 2 dividido por 2, 1. Pronto, demonstrei que esse número está devidamente normalizado. Digamos que você tenha um estado físico não normalizado, um psi não normalizado. Se você quiser normalizá-lo, basta você pegar esse cara e dividir pela raiz quadrada do produto escalar com ele mesmo. É por isso que você vai ter a raiz quadrada da soma dos módulos ao quadrado. Então, o normalizado, esse aqui seria normalizado, igual ao psi normalizado. Simplesmente eu pego o vetor original, divido pela raiz quadrada da soma dos quadrados, que é simplesmente dividir pela raiz quadrada da norma. Porque aí note que quando você projetar sobre o estado normalizado, você vai ter psi vezes raiz de dividido embaixo por raiz de psi projetado sobre ele mesmo, raiz de psi projetado sobre ele mesmo, aí vai te dar 1. Não é uma atividade tão difícil de demonstrar. Então, 1 projetado sobre ele mesmo dá 1. Se eu fizer a conta do 2 projetado sobre ele mesmo, você pode demonstrar que isso também é verdade, tá? A única coisa que vai trocar é o sinal do imaginário, tanto aqui quanto aqui. Aqui vai ser menos, mas aqui vai ser mais. Você vai ter 1 menos i quadrado, que é mais 1. 1 mais 1, 2. Mesma coisa. É o mesmo tipo de cálculo, vai te dar 1 também. Agora, o que acontece se a gente fizer o produto escalar de 1 com 2? 1 com o 2, e aí você pode fazer o 2 com o 1 também depois. É o que? É esse vetor aqui, 1 sobre a raiz de 2. Ele vira um vetor linha complexo conjugado, que nós já temos aqui, 1 e menos i, 1 e menos i, vezes esse vetor coluna. Então, vou ter 1 sobre raiz de 2, 1 e menos i. Veja só, 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 continua dando fator meio. 1 vezes 1, 1. Menos i vezes menos i, menos com menos mais. I quadrado. I quadrado é menos 1. Resultado zero. Você pode demonstrar que isso aqui também dá zero. Então, o que eu tenho aqui quando eu considero esses dois vetores aqui? Um exemplo que eu coloquei aqui. Eu tenho uma base ortogonal. E, na verdade, essa aqui é mais do que ortogonal. É uma base ortonormal, porque ela já está normalizada. Uma base ortonormal. Ok? Todo espaço de Hilbert tem como propriedade que sempre vai existir, não uma, mas infinitas, né, bases completas, onde qualquer estado, qualquer vetor nesse espaço pode ser decomposto como uma somatória de vetores nessa base. Então, nota aqui, ó, eu tenho uma base completa. Ó, eu tenho a direção 1 e a direção 2. Elas, produto escalar dela com ela mesma é 1, produto escalar dela com a outra direção é 0. Nota, se eu tivesse num mundo, aqui pensando por analogia, tá? Analogia. O AX e o AY, vetores unitários da base cartesiana no plano. O que eu teria? Eu teria duas direções ortogonais, a direção x e a direção y. Vetor unitário x, vetor unitário y, produto escalar de um com o outro dá 0, produto escalar dele com ele mesmo dá 1. Então, aqui é mais geral, porque eu estou falando de bases complexas, de vetores complexos, mas é uma base completa. Tá? Então, propriedade fundamental do espaço de Hilbert. A primeira delas. Tá? Espaços de Hilbert, propriedades do espaço de Hilbert.
Uma fundamental aqui é que admitem uma base ou bases completas. Uma base completa, vou chamar de estados alfa, digamos assim, que seria o alfa 1, o 2, o 3, são as direções desse espaço até a dimensionalidade do espaço. Se for contínuo, você vai ter um índice contínuo, por exemplo, se fosse posição, seria contínuo. De tal maneira que o produto de um dos vetores da base, suponha o vetor beta projetado sobre o vetor alfa, te dá ou 1 ou 0. Tá? Ou seja, é a delta de Kronecker. 1 se alfa é igual a beta e 0 se o alfa é diferente de beta. Tá? Isso significa ortonormalidade. É uma base ortonormal. É a propriedade da ortonormalidade. E a outra que nós vamos mostrar que é verdade também é a chamada completeza. Se você fizer o somatório dos produtos tensoriais de todos os vetores da base com ele mesmo, tá? Ou seja, 1, 1, mais 2, 2, mais 3, 3, mais 4, 4, mais 5, 5 até o n, isso aqui vai te dar a identidade. Eu vou denotar a identidade por esse 1 estilizado aqui. Dimensão n por n. Então, se você fizer o produto indo de 1 até n, você tem essas propriedades aqui. Essa última aqui, essa segunda aqui é chamada de completeza. Suponha que o seu universo seja tal que o mundo não é discreto e sim contínuo, tá? Para espaços contínuos. As duas relações elas são trocadas pelo seguinte: beta produto com alfa. O que a gente sempre faz quando duas variáveis são contínuas? A delta de Kronecker vira uma delta de Dirac. Então você simplesmente diz que isso aqui é a delta de Dirac de alfa menos beta, é o impulso de alfa menos beta. Ao passo que, no mundo de um contínuo, a somatória passa a ser uma integral sobre o rótulo alfa, né? No caso, o alfa que está aqui. Então você integra desde o primeiro até o último, alfa, alfa, e isso aqui te dá uma identidade hiperdensa, né? De dimensionalidade n tendendo a infinito, aqui, onde você tem uma matriz identidade formalmente, tá? Mas esse cara aqui, ele pode ser utilizado em vários cálculos, mas você não consegue visualizar muito bem o que está acontecendo, porque essa matriz aqui, ela seria uma identidade assim, ó, 1, zeros, 1, zeros, 1 na diagonal, mas entre 1 e esse outro 1 tem mais infinitos 1s, e se você pegar entre dois quaisquer, tem mais infinitos, entre dois desses zeros tem mais infinitos zeros, porque além de ser infinita a dimensionalidade do espaço, ela ainda é contínua. Mas formalmente isso aqui funciona. Tá? Então, se o seu espaço de Hilbert tem variáveis contínuas, a parte contínua você trata dessa maneira. Se o seu espaço de Hilbert tem parte discreta e parte contínua, a parte discreta segue essa regra e a parte contínua segue essa regra aqui. Tá? Não tem problema algum em você separar. Ó, isso aqui é discreto, aquilo ali é contínuo, as regras são essas aqui. Ok? Bom, então o que nós precisamos provar para aquela base que eu propus lá? Ou seja, na nossa base proposta, 1 projetado em 1 dava 1, 2 projetado em 2 também dava 1, 1 em 2 dá 0, 2 em 1 dá 0. Tem a ortonormalidade da base, naquela base proposta. Vamos provar essa outra relação aqui. Isso aqui você pode guardar muito bem. São relações fundamentais de espaços de Hilbert. Então, a outra, vamos no exemplo lá provar a completeza. A nossa base 1
ela era assim, 1 dividido por raiz de 2, 1 e a unidade imaginária. O elemento 2 era igual a 1 sobre raiz de 2, 1 e menos a unidade imaginária. Veja só que se nós multiplicarmos o somatório dos elementos da base, indo de 1 até 2, nesse caso, alfa, alfa, isso aqui vai me dar quem? 1 produto exterior com 1, mais 2 produto exterior com o 2. Você pode também fazer produtos assim, 1, 2, 2, 1, todos os produtos exteriores. Fica como exercício. Eu vou fazer essa parte aqui. Veja só que, como resultado, nós teremos o vetor 1 coluna, 1 imaginário, vezes o vetor 1 linha, 1 e menos i complexo conjugado. Aí também vai ter o sobre raiz de 2, ou seja, vai dar um fator meio, porque eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. E no outro caso aqui também, a raiz de 2 vem do vetor coluna, outra raiz de 2 vem do vetor linha, vai dar o fator meio, portanto. Vetor coluna, 1 e menos i, vetor linha, 1 e i, né? Porque eu preciso pegar o transposto conjugado. Então, se nós fizermos essa conta, veja só, primeiro fator aqui, eu vou ter 1 meio de 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos i dá menos i vezes 1 dá imaginário, i vezes menos i dá mais 1, né? Porque eu tenho menos i quadrado, que é mais 1. Mais metade de quem? 1 vezes 1, linha vezes coluna, dá 1. 1 vezes i, dá imaginário aqui. Menos i vezes 1, menos i. Menos i vezes mais i, menos i quadrado, que é mais 1. Vejam só, esse imaginário com esse imaginário cancela, é elemento por elemento que você soma, é uma soma de matrizes, né? Então você vai ter, primeiro elemento da matriz, 1 mais 1, 2. Tá? E tem o fator meio na frente de tudo, né? O fator comum, vou colocar em evidência aqui. Meio. Então, 1 mais 1, 2. Menos i mais i, 0. I menos i, 0. 1 mais 1, 2. Então, note, meio de 2 na diagonal vai me dar exatamente a matriz identidade de dimensão n por n, ou seja, 2 por 2. Isso é a completeza. Então, significa que esses dois vetores que eu apresentei aqui formam uma base completa. Alguém que quisesse pegar uma outra base, digamos que fosse o mesmo sistema físico, poderia, por exemplo, uma base 1 linha que fosse 1 e 0 e a base 2 linha que fosse 0 e 1. Olha, você pode provar facilmente que elas são que ela é completa e que ela respeita a ortogonalidade. Então, existem infinitas bases que se relacionam por uma rotação, ok? Então, o espaço de Hilbert ele admite uma base completa, e dessa base completa eu sei então que eu posso expandir qualquer estado físico. Então, portanto, qualquer estado físico psi pode ser expresso como uma superposição linear de estados em uma base completa. Okay? Ou seja, se um estado físico qualquer é o somatório sobre todos os estados alfa de uma determinada base, de 1 até n, coeficiente alfaésimo, que eu vou chamar de C alfa, poderia chamar de psi alfa também, né? Psi componente alfa na base alfaésima, tanto faz, você chama do
nome que você julgar mais apropriado, vezes alfa. Ou seja, esse aqui é a componente desse vetor na direção alfaésima. Tá? Igual o que a gente pensa num vetor analogamente, né? Analogamente, se você pensar num vetor assim, ó, vetor componente x na direção de x, mais componente y na direção de y, mais componente z na direção de z. Tá? Esses psi alfas aqui correspondem ao, digamos, ao ax, a y e a z. E esses alfas aqui correspondem aos vetores unitários nas direções x, y, z. Ou, mas aqui o espaço de Hilbert tem dimensionalidade n. Então você pode ter dimensionalidade inclusive infinita. Então, analogamente, né, se você quiser pegar um problema análogo, você teria aqui direções x, y e z, e você poderia colocar o seu vetor aqui, ó. Digamos, esse é o vetor A. A projeção sobre o eixo z é a componente z, a projeção sobre o eixo y é a componente y, e a projeção sobre o eixo x é a componente x. Então você teria um vetor num espaço real aqui no R3, né? Esse aqui seria o seu R3, digamos assim. Tá? Mas no espaço de Hilbert é interessante notar o seguinte: você vai ter n direções distintas, não dá para visualizar nada no nosso campo visual, eu não consigo visualizar nada além de 3 dimensões, mas tente abstrair um pouquinho, tá? Eu não consigo fazer gráficos com todos os eixos ortogonais, mas aqui todos os eixos no mundo abstrato da matemática são ortogonais, então você vai ter n eixos, todos eles ortogonais entre si, tá? É só uma forma pictórica de representar. Digamos, essa aqui é a direção 1, essa aqui é a direção 2, essa aqui é a direção 3, pontinhos, essa aqui é a direção alfaésima, pontinhos, essa aqui é a direção enésima, digamos. Você tem desde a direção 1 até a alfaésima direção no espaço de Hilbert. O seu estado físico é um vetor psi, de tal maneira que ele tem componente psi alfaésima sobre o eixo alfa, psi enésimo sobre o eixo n, psi 3 sobre o eixo 3, psi 2 sobre o eixo 2, psi 1 sobre o eixo 1. Com um detalhe, tá? A diferença daqui, que é o nosso mundo R3, que a gente está acostumado para cá, é que cada um desses eixos se desdobra em parte real e parte imaginária. Então eu tenho um espaço complexo. Eu tenho o eixo 1 na direção real, eu tenho a parte real desse número. Na direção do imaginário, tem a parte imaginária, e assim vai. Então lembre que os psis alfas são complexos. Então, essas componentes aqui, eu teria que fazer um gráfico para os módulos e um para a fase, ou parte real e parte imaginária. Né? Cada um desses eixos se desdobra em uma componente real e uma componente imaginária. Então, essa versão pictórica aqui não leve tão a sério, tá? É uma abstração que você deve pensar, olha, de forma pictorial, de forma visual, eu poderia pensar, tenho N eixos ortogonais entre si num mundo complexo e as projeções sobre cada um dos eixos correspondem, então, aos componentes aqui desse vetor. Então, dado um sistema físico, só para a gente colocar um exemplo mais concreto aqui, dado um sistema físico, digamos que você considere do potencial infinito. Tá? Se você pegar o poço de potencial infinito, você tem infinitas soluções. As soluções podem nos fornecer uma base, portanto, se eu resolvo a equação de Schrödinger, eu tenho uma base completa. Aquelas soluções da equação de Schrödinger formam uma base completa, que é a base do Hamiltoniano, é a base da energia. Mas eu posso criar estados físicos arbitrários que são superposições de estados. Tá? Então, digamos, o estado fundamental, a função par do tipo cosseno de πx sobre a, que é a primeira solução do poço de potencial, se ele tiver colocado de forma simétrica, vai me formar o estado 1, digamos.
A segunda solução, que é o seno de 2πx sobre A, com a devida normalização, vai formar o estado 2, a direção 2. O cosseno de 3πx sobre A vai formar o estado 3 e assim sucessivamente. Então eu poderia, naquele caso, indexar os meus estados como vetores, e esses vetores seriam, então, o índice seria o número quântico, naquele caso, o número quântico principal. Então eu poderia expressar o meu sistema físico, digamos que ele não está nem no estado 1, nem no estado 2, ele está numa mistura. Eu poderia expressar o meu sistema físico como uma superposição. Olha, o meu elétron dentro da caixinha, ele tem uma superposição linear onde vai, sei lá, 50%, então esse número tem que corresponder ao que corresponderia a 50%, no estado fundamental 1, que é um cosseno de πx sobre A, mais um estado 2, que é o seno de 2πx sobre A, e assim vai, né? Então você teria estados físicos aqui, uma base completa, seriam os estados, por exemplo, estados de energia, o estado fundamental, o segundo estado, terceiro, quarto, quinto até o enésimo, mas o meu estado físico pode ser qualquer coisa que seja uma superposição linear. Creio que todo mundo já ouviu falar do famoso paradoxo do gato de Schrödinger, ou da história do gato de Schrödinger. É um estado de superposição. Tá? Então, estados de superposição podem ser devidamente criados na mecânica quântica. Tá? Então, só voltando ao exemplo, aqui, mais um exemplo, ou formalizando um pouco melhor esse exemplo, estados do poço de potencial infinito. Eu vou ter, então, o estado psi1 de x, que era lá o A1, você tinha que fazer como exercício ou calcular essa normalização, tá? Mas era cosseno de πx sobre A. O estado 2 era um outro termo de normalização, pode ser que dê o mesmo número, eu não me lembro, mas você faz isso como exercício. Seno de 2πx sobre A. O estado 3 é um estado normalizado a 3, cosseno de πx, 3πx sobre A, e assim sucessivamente. Você sempre vai tendo uma função par, uma função ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Só lembrando, né, o poço de potencial infinito é aquele onde a energia potencial aqui ela está confinada entre menos A sobre, a partícula está confinada entre menos A sobre 2 e mais A sobre 2, porque a partir daí você tem paredes de potencial cujo valor do potencial vai para infinito dos dois lados. Então a partícula não pode sair da caixinha. Tá? E aí você pode perceber o seguinte, isso vem das funções trigonométricas, né? Que a integral do psi_m dx com psi_n dx, isso aqui, ó, indo de menos A sobre 2 até mais A sobre 2, no nosso problema, que é a região de interesse, você pode demonstrar isso. Essa é a demonstração de ortonormalidade. Você vai ter a delta mn, ou seja, vai dar 1 se o m é igual a n e vai dar 0 se o m é diferente de n. Certo? Você pode demonstrar isso. Então, essa aqui é a chamada delta de Kronecker. E esses estados aqui são os estados que, na linguagem da mecânica quântica, a gente diz diagonalizam o hamiltoniano, ou seja, resolvem o hamiltoniano, te dá as autofunções e as autoenergias do hamiltoniano. Então, essas funções aqui, todas as outras na sequência, psi4, 5, 6, 7, assim vai, são as funções, são os estados que diagonalizam
o hamiltoniano. Ou também você pode chamar isso aqui de base do hamiltoniano. E essa base do hamiltoniano, eu posso atribuir, então, um vetor no espaço de Hilbert, que é a minha base n, o número quântico principal, ou seja, é o vetor 1, porque eu sei que ele é ortogonal a todos os outros, por esta propriedade aqui, esta regra de ortonormalização. Eu posso ter o estado 2, então, associado a esta função, eu vou dizer que eu tenho um vetor 2 no espaço de Hilbert. Associada a esta função, eu vou ter um estado 3 e assim sucessivamente. Note que essa base é infinita, porque eu estou falando do poço de potencial infinito. Lembrando, as energias associadas ao enésimo estado são dadas por E0 n quadrado, nesse caso, onde o n vale 1 para o estado 1, 2 para o estado 2, 3 para o estado 3 e assim sucessivamente. Então, eu formei uma base completa com a solução do hamiltoniano. A solução do hamiltoniano forma para mim uma base completa. Assim como a solução de grande parte dos problemas de equações diferenciais podem ser mapeados para um espaço de Hilbert ou para um espaço outro vetorial, pode ser normado na maioria dos casos, tá? Mas eu não vou entrar tanto em detalhes porque também os fundamentos matemáticos eu deixo mais para os matemáticos. Mas a questão é essa, tá? Se você resolve o hamiltoniano, você encontra as energias e as funções que satisfazem aquela equação diferencial do hamiltoniano. E essas funções formam uma base completa no espaço de Hilbert. Tá? Então, o estado 1 corresponde a essa função. O estado 2 corresponde a esta função. O estado 3 corresponde a esta função. Ou seja, o 1 seria esse cara, o 2 seria esse cara, o 3 seria esse cara, a próxima, psi4, seria um A4, seno de 4πx sobre A formaria o vetor 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, um estado físico qualquer, psi, ele pode ser representado simplesmente por uma superposição linear, digamos, um coeficiente C1 vezes o estado 1, mais um coeficiente C2 vezes um estado 2, mais pontinhos, certo? São números complexos que eu posso colocar, então, módulo e fase, mas de tal maneira que, veja só, se eu fosse representar isso como um psi de x, um psi de x qualquer, eu poderia dizer o seguinte, eu tenho coeficiente 1 vezes o estado 1, que é aquele cosseno de πx sobre A, mais um estado 2, mais pontinhos, vai até infinito nesse caso. Né? Ou eu posso representar isso aqui da seguinte maneira. C1, estado 1, C2, estado 2, C3, estado 3, mais pontinhos. Eu poderia ter um estado assim. Tá? Um exemplo concreto. Psi de x igual a 1 cosseno de πx sobre A, onde esse A1 poderia ser 1 sobre raiz de 2, digamos. Tá? Poderia ser assim. Vezes o fator adequado de normalização lá, que era o A1. Mas eu vou colocar percentuais idênticos de estar no estado 1 ou no estado 2, só que com uma fase de 90 graus. E aí tem que ter aquele fator de normalização adequado lá do 2, que normaliza a base, seno de 2πx sobre A. Okay? E aí você tem como calcular médias de operadores e tudo mais que a gente vai tratar em algum instante aí, em breve. Tá? Então, esse seria um estado físico de superposição, que eu poderia muito bem escrever assim, olha, na forma de um vetor, 1 sobre raiz de 2, o estado energético 1, mais I sobre raiz de 2, o estado energético 2. E qualquer elemento da base, ou seja, a base que diagonaliza o hamiltoniano,
forma uma base completa de tal modo que a projeção de um M com um N dá a delta de Kronecker. Se você representar em termos das funções, é aquela integral, isso aqui é aquela integral. E eu sei também que isso aqui forma uma base completa, ou seja, se você somar sobre todos os n's, só que agora indo desde o n igual a 1 até infinito, porque no poço de potencial eu posso ter infinitos estados, isso aqui me dá a matriz de identidade de dimensionalidade infinita. Porém discreta, né? Ainda é discreta, não é contínua. Então, base completa. A base é completa. Okay? Bom, informação importante também. Então, esse é um exemplo em que eu teria um estado de superposição. Vejam só para que a gente pode usar a completeza. Exemplo do uso da completeza. Vejam só. Assim como a gente fala que um vetor no espaço tridimensional é invariante por conta da escolha da base ou por conta do sistema de coordenadas, mas as suas componentes são dependentes das coordenadas, assim também é o estado físico no espaço de Hilbert. Um estado físico no espaço de Hilbert, ele está dado, ele não depende da base. Tá? Então, por exemplo, você poderia ter um vetor aqui em 3 dimensões e representá-lo em coordenadas cartesianas, ou em coordenadas esféricas, ou em coordenadas cilíndricas. As componentes seriam diferentes em cada uma das bases, mas o vetor é o mesmo. Então, veja só, digamos que eu tenha um estado físico, o estado físico psi, ele está dado, mas eu não especifiquei nenhuma base. Então, eu posso querer, eventualmente, descobrir quais são os elementos ou as componentes desse vetor numa base dada. O que é que eu posso fazer? Qualquer coisa multiplicada pela matriz identidade é essa qualquer coisa, só que agora eu vou representar essa matriz identidade na forma da completeza em uma base, não vou especificar aqui se ela é contínua, se ela é infinita, nada, mas em princípio eu vou representar como somatório, né, que seria o caso discreto, mas se fosse contínuo teria uma integral aqui, portanto. Então veja só, somatório em alfa, indo de 1 até a dimensionalidade do sistema, do espaço de Hilbert. A completeza é dada dessa maneira aqui, então eu estou expressando a identidade nesta forma, vezes o estado psi, e aí veja só o que acontece, tá? O produto matricial é uma operação associativa, ou seja, A vezes B vezes C é a mesma coisa que AB vezes C, mas que é a mesma coisa que A vezes BC. Tá? Eu não posso nunca trocar a ordem de duas matrizes, ou em raras circunstâncias, quando duas matrizes comutam, tal, casos especiais. Mas, via de regra, se você tem um produto de uma matriz A, B, C, você não pode trocar a ordem delas, mas você pode associar, ou seja, primeiro calcular o produto AB e depois multiplicar o resultado por C, ou você pode primeiro multiplicar BC e depois multiplicar o resultado por A, mas sempre na ordem correta. Então aqui, veja só, eu tenho uma matriz que é composta por um produto tensorial vezes outro vetor que é, do ponto de vista matricial, uma matriz, só que é uma matriz n por 1, é n linhas por uma coluna. Eu posso associar esse produto para cá primeiro. Então vejam só, eu terei um somatório em alfa indo de 1 até n. Esse alfa projetado lá vira um escalar, então eu vou ter alfa vezes o produto de alfa com psi, ou seja, eu estou associando, ao invés de associar esses dois primeiro, depois vezes aquele, eu estou associando esse com esse, só que isso aqui virou um escalar, e é um escalar complexo. Então, isso aqui, ó, eu posso escrever assim agora, porque escalares eu posso manobrar em frente a toda a operação. Alfa psi
vezes alfa, porque ele é um número. Tá? Então, note, por comparação, se você lembrar bem que a gente tinha escrito que o psi era o somatório dos psi-alfas na direção de alfa, eu descobri como calcular os psi-alfas. Basta eu projetar o estado psi na direção de alfa, ou projetar a direção sobre o estado, né? Nessa ordem, né? Dado o estado, eu projeto com o Bra a direção alfa. E aí eu vou ter a componente complexa psi-alfa, por conta do uso da completeza. Eu pude especificar, então, exatamente esse estado. Então, eu teria esta propriedade aqui bem definida. Outra coisa, né? Se você admitir normalização como uma propriedade importante, veja só, tá? Quanto vale isso aqui? Eu quero que isso aqui valha 1. Eu vou encontrar uma condição sobre esses coeficientes aqui, ó. Tá? Então, condição de norma, isso aqui é uma condição de normalização do estado. Que é que nós vamos ter? Posso escrever assim, ó. Se projetado em ele mesmo, é o estado projetado em ele mesmo, é igual. Primeiro, somatório sobre todos os alfas, se alfa complexo conjugado vezes o Bra, alfaésimo, porque eu tenho que pegar esse cara e transposto conjugado, vezes o somatório, só que veja só, quando você multiplica duas coisas que tem múltiplas componentes, por exemplo, se você for multiplicar 1 mais 2 mais 3, estou pensando em números simples, tá? Mas você está pensando em multiplicar 1 mais 2 mais 3 vezes 2 mais 1 mais 3, nesta ordem, digamos, você tem que multiplicar esse com esse com esse e esse com aquele, mas também você tem que fazer os produtos cruzados, esse com esse com aquele. Se você usar o mesmo índice, você pode perder termos na multiplicação e não ter o resultado correto. Então, sempre que você tiver coisas assim, embora seja o mesmo objeto, troque o rótulo no outro somatório. Chame de beta, por exemplo. Tá? Então, você vai ter aqui psi beta vezes beta. É o mesmo psi, tá? Eu só estou indexando por um novo índice aqui. Sempre que você tiver coisas assim, troque o índice mudo. O índice mudo é aquele que você soma. E ele, então, deve ser trocado, mesmo que se trate do mesmo objeto. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, um somatório sobre todo alfa e todo beta. Agora eu vou colocar somatório na frente. Se alfaésimo complexo conjugado vezes psi beta, e aí isso aqui é um número, eu posso passar para frente de tudo. Esse cara é um vetor linha, aquele cara é um vetor coluna, isso forma um produto escalar. Naturalmente que o resultado aqui tem que ser um escalar, só que, vejam só, a base é completa, isso aqui me dá a delta de Kronecker de alfa beta. Então eu vou ter somatório sobre alfa beta, delta alfa beta por conta da completeza da base, psi alfa complexo conjugado psi beta. E aí, essa função aqui, veja só, eu vou somar sobre beta. Fixa o alfa por agora. Fixa o alfa. Eu vou somar sobre beta. A única maneira desse somatório em beta não dar zero é quando o beta é aquele alfa que eu fixei. Então, isso aqui é um tipo de amostragem. Sempre que aparecer uma delta de Kronecker, você simplesmente pode eliminar um termo da soma e trocar um dos caras que está sendo somado pelo índice onde a delta é 1. Ou seja, isso aqui significa alfa tem que ser igual a beta. Caso contrário, dá zero a delta alfa beta. Né? É uma delta de Kronecker. Então isso aqui implica eliminar o somatório em beta, ou em alfa, dependendo do gosto do freguês, e fazer beta igual a alfa. Então veja só, nesse somatório nós teremos somatório em alfa, eu vou eliminar o beta, eliminei o somatório em beta, porque fixado um alfa tem que somar todo o beta e só vai ser um resultado não nulo desde que o beta seja igual ao alfa. Então, simplesmente, para cada
para cada alfa que eu escolha, o somatório sobre beta vai implicar que só vai dar não nulo quando beta for igual a alfa. Então eu elimino o somatório em beta, eu tenho isso aqui, que é simplesmente o somatório sobre alfa do módulo quadrado dos coeficientes da expansão da função. E, por uma questão de normalização, ou de norma, tem que ser 1. Então, isso implica que o somatório dos módulos ao quadrado de todos os coeficientes, em qualquer base que você escolha, tem que ser unitário. Isso é uma propriedade fundamental também de como você faz a expansão do seu estado físico em uma base completa e demanda que esse estado tenha norma unitária. Então, o somatório de todos os coeficientes da expansão, né, o psi é simplesmente um somatório sobre alfa, os psi-alfas na direção alfa, a somatória dos módulos ao quadrado desses coeficientes tem que dar 1. Caso não dê 1, você pode normalizar o estado simplesmente dividindo pelo quanto dessa soma aqui. Não deu 1, divide pela raiz quadrada dessa soma. Na verdade, é a raiz quadrada. Bom, então, nessa presente aula nós falamos de espaços de Hilbert, nós falamos de notação de Dirac, e nós apresentamos as propriedades gerais dos espaços de Hilbert. Na próxima etapa, nós teremos que falar um pouquinho da interpretação probabilística, de como representar operadores e de como calcular médias. Até lá!